Olá, gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim falar a respeito da continuação daquele livro que eu já não falo há tanto tempo, né, meses já, que é o livro da Ação Humana de Mises. Bom, agora nós vamos para o capítulo 6. Caso você se interesse pelo assunto, o livro é muito bom, tem mais de 1000 páginas, do autor Ludwig von Mises, da Escola Austríaca. Você pode voltar ali na playlist para ver do capítulo 1 até o 5. Eu pretendo terminar todos os capítulos desse livro para que você, em vez de ter que ler mais de 1000 páginas, possa então facilmente ouvir aquilo que eu estou falando, então entender melhor. Bem, agora nós paramos no capítulo 6, que se chama A Incerteza. E nós, logicamente, estamos falando na questão econômica praxeológica. E aí, quando se fala disso, ele fala o seguinte: a certeza do futuro está implícita na própria noção de ação. Ou seja, sempre que nós falamos de ação, nós estamos falando de uma incerteza no futuro. E que o homem haja e que o futuro seja incerto não constituem de forma alguma realidades independentes. São apenas duas diferentes maneiras de enunciar a mesma coisa. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: cada ação para o futuro apresenta uma incerteza e não é impossível, é impossível a gente desassociar esse tipo de coisa. E ele fala o seguinte: as ciências naturais não podem prever o futuro, podem prever os resultados a serem obtidos com determinadas ações. Não obstante, dois tipos de situação permanecem imprevisíveis: aquele em que os fenômenos naturais não são suficientemente conhecidos e aquele decorrente de atos da escolha humana. E quando ele fala de ciências naturais, está falando de física, química e também aí, em certos contextos das exatas, de matemática. Então, dizendo que ele não pode então prever o futuro, mas sim apenas previsões de certas ações e consequências específicas calculadas dentro de um caso específico e que é basicamente muito diferente daquilo que se tem para os seres humanos. Os problemas relativos à verdade e à certeza são do interesse de uma teoria geral do conhecimento humano. O problema da probabilidade, por outro lado, interessa principalmente a praxeologia. Caso vocês não saibam, a praxeologia é basicamente um método de estudo da ação premeditada e consciente do ser humano, tá? E eu já expliquei isso em outros vídeos. Os matemáticos têm provocado confusão em torno do estudo da probabilidade. Desde que esse tema começou a ser estudado, foi tratado com ambiguidade. Quando Chevalier de Méret consultou Pascal sobre problemas relativos ao jogo de dados, o grande matemático devia ter usado de franqueza e dito ao seu amigo que a matemática não tem como ajudar um jogador em jogos de pura sorte. Assim, o místico Pascal tornou-se, sem pretendê-lo, o padroeiro dos jogadores. Os livros teóricos sobre o cálculo de probabilidade fazem propaganda gratuita para os cassinos, exatamente porque são incompreensíveis para os leigos. Então ele vê o aproveitismo aí que o pessoal ali do Pascal e o pessoal ali que quer prever o futuro tem sobre esse tipo de caso, né? Das pessoas gostam de apontar no cassino e aí gostam de fazer previsões de futuro com base em questões de matemática. Mas no futuro ele explica que isso é impossível. Então, o que acontece? Existem dois tipos de probabilidade segundo Mises. Podemos chamar de probabilidade de classe ou probabilidade de frequência e probabilidade de caso, relativa à ciência de ação humana. Então, ele diz que há duas formas de probabilidade. A primeira, a probabilidade de classe, e a segunda, a probabilidade de caso. A primeira é a probabilidade de frequência e o segundo, no caso, é relativo às ciências de ação humana, ou seja, em casos de ações humanas. O campo de aplicação da primeira é o das ciências naturais, quando se refere à classe, regido inteiramente pela causalidade. O campo de aplicação da segunda é o das ciências da ação humana, regido inteiramente pela teleologia. E aí, para quem não sabe, teleologia é basicamente aquilo que nós resumimos em ciência dos fins ou dos objetivos. Ou seja, é basicamente tudo aquilo que nós fazemos tem como uma finalidade
alguma outra coisa, um objetivo último, alcançar alguma questão. Então, basicamente, pode até se tornar uma doutrina, né? Mas vamos fazer todos os meios, todas as ações, a fim de alcançar um fim maior. E quando se fala, então, de teleologia, se fala da lógica, da ciência, dos fins, dos objetivos, aquilo que está para acontecer no futuro e qual a finalidade daquilo ali, tá? Probabilidade de classe significa o seguinte: sabemos ou presumimos saber tudo sobre o comportamento de uma classe de eventos ou fenômenos, mas quanto a específicos eventos singulares não sabemos nada, a não ser que são elementos dessa classe. Sabemos, por exemplo, que existem 90 bilhetes numa loteria, dos quais 5 serão sorteados. Então ele está dando um exemplo. Portanto, sabemos que tudo sobre o comportamento de toda classe de bilhete. Mas em relação aos bilhetes que serão premiados, só sabemos que integram a classe de bilhete. Suponhamos uma estatística sobre mortalidade registrada em uma determinada área, num certo período. Se considerarmos que não haverá variação em relação à mortalidade, podemos dizer que sabemos tudo em relação à mortalidade da população em questão, mas quanto à expectativa da vida de um determinado indivíduo, nada podemos afirmar, a não ser que este indivíduo faz parte daquele grupo de pessoas. A tentação do jogo de cassino ou de qualquer coisa, segundo ele, consiste exatamente na sua imprevisibilidade, na chance de ganhar. Então, por isso que as pessoas ficam tentando ganhar. Não porque realmente fazem as contas matemáticas e tudo mais, mas porque elas sentem aquela ansiedade, aquela ânsia, né, de ter aquela chance de ganhar. E isso possibilita essa tentação deles de fazer isso. Isso estimula as pessoas a essa ação de fazer jogos, né? E a probabilidade do caso significa: conhecemos alguns dos fatores que determinam o resultado de um evento, mas existem outros fatores que também podem influenciar o resultado e sobre os quais nada sabemos. Frequentemente queremos prever o evento futuro com base no nosso conhecimento sobre o comportamento da classe a que esse evento pertence. Como exemplo, um médico pode estimar a chance de cura de pacientes se ele sabe que 70% das vítimas da mesma doença se recuperam. Se expressar corretamente esse conhecimento, dirá apenas que a probabilidade de cura é de 0,7, isto é, de cada 10 pacientes, em média, morrem 3. Todas as previsões sobre eventos externos, isto é, eventos do campo das ciências naturais, são deste tipo. Não são previsões sobre o resultado de casos futuros, mas informações sobre a frequência dos possíveis resultados. São baseados ou em informações estatísticas ou simplesmente numa estimativa aproximada e empírica. Esses tipos de declaração sobre o que é mais provável não constituem probabilidade de caso. Na realidade, não sabemos nada acerca do caso em questão, a não ser que se enquadre numa classe cujo comportamento conhecemos ou pensamos que conhecemos. Ou seja, basicamente o seguinte: probabilidade de classe é o seguinte: nós temos uma classe de um evento na qual acontece vários indivíduos, vários casos específicos que nós não conhecemos. A única coisa que sabemos é que de cada caso há uma probabilidade de acontecer naquela proporção. Mas nós não sabemos qual é o elemento. Então, por exemplo, morreu 100 pessoas dentro de 1000. Só que nós sabemos que a classe é o quê? É das pessoas que morreram ou ficaram vivas. Só que dentro dessa classe de 1000 pessoas, nós não sabemos exatamente, especificamente, qual é o nome daquela pessoa que morreu ou que ficou viva. Só sabemos uma estatística. E essa estatística não demonstra claramente a verdade, como as ciências naturais gostam de fazer. E aí, na ciência de caso, geralmente já se aplica à ação humana, a questões relacionadas ao comportamento humano. Por quê? Se nós pegarmos, provavelmente, por exemplo, esse caso de um médico, nós vamos ver o seguinte: num médico, uma pessoa diz: olha, qual é a probabilidade de eu morrer nessa cirurgia? O médico lá chega e diz: olha, a cada 10 pessoas, 3 morrem. Então, basicamente, a sua chance de morrer é 30%. Mas isso é basicamente um caso de quê? De probabilidade de classe. Porque existe a classe daqueles que morrem
em um determinado evento e essa classe é de 30%. Só que aí tem a probabilidade de caso nessa questão. Qual é a probabilidade de caso? A probabilidade de caso é a especificação exata daquele indivíduo ou daquele elemento que pertence a uma classe. Então, se nós considerarmos que essa paciente tem um estado de saúde ótimo, é jovem, nunca teve nenhum problema de saúde, não tem nenhum histórico de problemas de saúde na família, tem todo o vigor, tem uma ótima imunologia, uma ótima resistência e está em forma, nós sabemos que muito provavelmente o médico não vai chegar e dizer, olha, sua porcentagem de chance com essa probabilidade de classe quer dizer 30%? Não, o seu talvez seja 10%. Por quê? Porque você tem uma ótima saúde. Só que nessa classe inteira se consideram todas as pessoas, inclusive os velhinhos de 85 anos que já estão prestes a morrer de câncer. Só que no seu caso, você não tem absolutamente nada, nenhuma doença, então daria 10%. Porque é a probabilidade de caso. Mas essa probabilidade de caso está dentro das circunstâncias de uma probabilidade de classe. E mesmo a probabilidade de caso não prevê futuro. Então, dizer que tem 10% de chance dessa pessoa morrer, não quer dizer que ela não vai morrer por causa do 90%. E nem quer dizer que ela, em si, vai ou não vai morrer. E isso não pode determinar em si a questão da conduta humana frente àquilo ali. Vai ter pessoas que vão falar, olha, eu não quero arriscar 10%. E vão ter pessoas que vão falar, então é só 10%, não é 90% de chance, então eu vou. Então é nesse sentido que nós também temos que entender as coisas. Aí, o exemplo da probabilidade de um paciente morrer em uma cirurgia com base em dados estatísticos das ciências naturais geralmente se enquadra nas probabilidades de classe. Porém, se essa classe possui algum outro fator que pode mudar as estatísticas dentro do caso, chamamos de probabilidade de caso, como a alteração da idade e do estado de saúde do paciente, do exemplo médico que eu acabei de citar. Não se pode confrontar com o homem com um mero objeto da vontade de outra pessoa, segundo ele, que diz logo a seguir, da forma que os engenheiros sociais fazem. Ou seja, um engenheiro social é aquele que age como pessoa do mesmo jeito que o engenheiro mecânico faz com a máquina a fim de alcançar os próprios objetivos e a própria vontade egoísta. Então, após o Mises diferenciar nesse capítulo de incerteza a probabilidade de caso e a probabilidade de classe, ele vai criticar a questão das ciências naturais e especialmente essa comparação entre um engenheiro mecânico e um engenheiro social. Qual é a principal questão que ele aborda? Olha, um engenheiro mecânico, ele quer consertar alguma coisa, então ele vai manipular aquela máquina com a pretensão de alcançar um objetivo da própria vontade. Olha, essa máquina está quebrada, ela não funciona, mas eu quero que ela funcione. A minha vontade é que funcione. Logo, eu vou fazer as coisas para que aquilo ocorra conforme a minha vontade, sobre uma máquina. Aí, tudo bem, ele fala, é uma máquina. Porém, ele está falando que esse tipo de coisa, infelizmente, ocorre ainda na época dele, pessoal, século XX, ali no século XX, no início do século XX, ainda também ocorre hoje, que é o quê? Existem não só engenheiros mecânicos, mas engenheiros sociais, que são aqueles que estão dispostos a fazer tudo para fazer com que todas as pessoas façam as coisas não conforme o desejo delas, mas conforme a própria vontade do engenheiro social, como nós temos hoje em dia. E isso se representa principalmente na existência do Estado, do governo, em que os engenheiros sociais pegam e manipulam todas as informações, manipulam escolas, manipulam todas as formas de controle da sociedade, a fim de que a sociedade e as pessoas façam aquilo que esse próprio engenheiro social previu. Então, a fim de fazer isso, ele vai obrigar todas as pessoas a tomarem alguns tipos de medidas justamente para alcançar a própria vontade. E essa própria vontade pode ser arbitrária e contrária à própria vontade das pessoas as quais estão envolvidas na própria vida. Então, isso é uma coisa que, segundo ele, não é boa. Então, ele critica aquela profissão dos engenheiros sociais que são capazes de escravizar, de fazer com que as pessoas se tornem servos da própria vontade e tratam
da mesma forma que os engenheiros mecânicos, as máquinas, controlando-as ao próprio prazer. Só que os engenheiros sociais, eles fazem com os seres humanos aquilo que os engenheiros mecânicos fazem com as máquinas. E que os seres humanos não podem ser tratados como máquinas. Logo, nós não podemos ter uma profissão digna que mexa e interfira na vida de uma pessoa, a fim de que ela sirva exclusivamente ao próprio desejo e à própria vontade de uma pessoa que não está nem aí para o seu bem-estar, que não está nem aí para os objetivos da sua própria vida e nem com qualquer outra coisa que interesse a você, mas unicamente ao exclusivo entendimento egoísta dessa própria pessoa. Então ele vai terminar esse capítulo justamente criticando os engenheiros sociais, os estadistas que então controlam as pessoas para alcançar um determinado fim que elas pretendem, e termina-se assim o capítulo 6. Eu fico muito feliz com aquele que assistiu o vídeo até agora. Vou continuar o capítulo 7. Obrigado a quem gostou do vídeo. Dê um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com o máximo número de pessoas que você puder. Comente caso você tiver alguma dúvida e também não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!